E a falta de água em Pitangueiras já dura 15 dias seguidos e isso revolta os moradores. A população está sem água para nada, uma triste realidade que também atinge outros municípios. Donas de casa, crianças e bebês, todo mundo na rua em protesto à falta de água em Pitangueiras. Não tem como mandar a cia para a escola, que não tem como tomar banho, nós quer fazer comida, não tem água, o banheiro é tudo cheio de bosta, não tem como dar descarga, não tem como fazer nada, como que vive uma situação dessa? 10 dias que eu ganhei nenê, todo de cesárea, e não tem água nem para tomar banho, faz 4 dias que não toma banho, como que vai fazer? Nem marido vai chegar perto da gente, que a gente já tá fedendo. Eu tô indignada com isso, porque eu tenho criança pequena, chega em casa, não tem como tomar banho, a casa tá fedendo, tá uma mundiça. Na minha casa, desde quinta-feira passada, não tem água para lavar louça, não tem água para ir no banheiro e não tem água para beber. O desabafo das mulheres é sobre o Jardim Santa Vitória. Elas contam que faz 2 semanas que o problema chegou no bairro e nenhuma providência foi tomada pela prefeitura até o momento. Algumas casas são abastecidas pelo município de acordo com o grau de necessidade, como o caso da mãe de Gabriela, que está doente. Ela está com câncer, minha avó está com câncer, está todo mundo doente ali em casa, não tem água nem para beber. Que pouca vergonha é essa? E o caminhão chegou de tanta insistência? De muita insistência. Minha mãe liga lá um monte de vezes, várias vezes. Teve que falar que está doente, está isso, está aquilo para vir. Tem que esfregar os exames na cara também. Na casa da Fabiana, até o tambor de juntar água está vazio. Da torneira não sai nada e ela mostra a situação desumana em que chegou, com tudo para fazer. Roupa para lavar, louças na pia e panelas sujas no fogão. Mas a conta do mês não falha. R$ 73,00 de água. Para não ter água. Para não ter água. R$ 73,00 todo mês. E para ficar nessa situação que chegou. A história se repete com a mesma gravidade no Jardim Imperial. Faz uns 15 dias que nós estamos sem água nenhuma. O único dia que teve um pouco d'água foi segunda-feira. Veio um pouco d'água, depois de segunda-feira acabou a água de vez. Minha filha está sem ir na escola a semana inteira, porque não tem água de manhã cedo. Então a gente está passando o quê? Com pão. Porque comida não dá tempo de fazer. A água está uma pouca de vergonha aqui em Pitangueiras mesmo. Dizem eles que é uma adutora que está quebrada, uma bomba, sei lá, a gente não sabe, né? Doloroso é ver Dona Undina tentando lavar a louça com o resto de água no balde. E fica aí, eu tô sujo, eu não sou acostumada com essa sujeira aqui não, mas fica aqui, né? Tá difícil? É difícil. Essa não é só a realidade de Pitangueiras. Morro Agudo, Orlândia, Cristais Paulista e Franca estão entre as cidades da região que deram início ao racionamento de água. Só que aqui, os moradores reclamam que falta sempre nos mesmos bairros. Enquanto a gente ficamos sem água aqui, o povo lá do centro lava carro, lava calçada, tem água para dar à vontade, para gastar à vontade. Fiscalizar e multar. Porque se tivesse colocado multa, ninguém gastava água. Porque eu não gasto. A prefeitura informou por meio de nota que está intensificando campanhas sobre o uso consciente de água e pede a todos os munícipes que evitem o desperdício. Disse que o problema acontece por causa do tempo seco, da falta de chuva e principalmente pelo consumo de água acima da média e que algumas regiões da cidade têm sofrido dificuldades pontuais de abastecimento devido ao baixo nível do córrego Pitangueiras. Para este ambientalista, faltou planejamento dos municípios para evitar tantos transtornos. Por quê? Hoje é o futuro do problema que houve o ano passado. O planejamento foi muito restrito a uma posição imediata, foi imediatista. E essa posição imediata causa o que está acontecendo agora. Nós não estamos vendo um resultado que vale a pena e, pelo menos, que pudesse melhorar muito a qualidade da distribuição desse líquido. Gislene Lopes, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pitangueiras passou mais uma informação. Disse que 3 bombas da estação de tratamento de água precisaram ser consertadas porque tanto a titular quanto as 2 reservas queimaram pela sobrecarga de uso para suprir a demanda. O município aguarda agora a entrega dos equipamentos pela empresa responsável. Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Vamos conversar agora com o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, a situação do abastecimento de água em Pitangueiras revela o quê? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos.
na verdade revela uma falta de planejamento por parte das prefeituras, não somente a de Pitangueiras, mas entre todas as que no Brasil, no caso específico aqui a gente fala sobre a bacia hidrográfica do Rio Pardo, que não planeja, não programa corretamente a entrega desse serviço essencial à vida humana, que é a água para abastecimento. A crise hídrica precisa ser enfrentada. Falta atuação ou conhecimento técnico e político para evitar que a cidade enfrente? Na verdade, isso tudo fica a cargo da vontade política daquele governante que venceu as eleições, aquele que deveria estar representando o povo. Uma prefeitura que não planeja a entrega correta, eficiente desse serviço essencial, que é vida, é a saúde das pessoas, deveria ser tratada de forma diferente. Na verdade, nós pensamos que um governante que não cuida da área de um serviço, da entrega de um serviço fundamental à saúde, à vida das pessoas, não deveria nem sequer ter o direito de participar de uma campanha eleitoral. Falar que a falta de chuva é o problema de abastecimento seria um simplismo? Com toda certeza. Na verdade, as prefeituras trabalham com a demanda de consumo de abastecimento humano para o dia de hoje, para o ano de hoje, assim como é de costume geral, né? Quando se falta organização. Na verdade, como é um serviço essencial à vida, à sobrevivência do ser humano, ela deve ser vista e planejada na próxima década, nos próximos 50 anos. E não há esse planejamento. Geralmente se planeja o abastecimento da água dentro de um ano, dentro de um mandato eleitoral. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Obrigado, Cláudia. A história se repete com a mesma gravidade no Jardim Imperial. Faz uns 15 dias que nós estamos sem água nenhuma. O único dia que teve um pouco d'água foi segunda-feira. Veio um pouco d'água, depois de segunda-feira acabou a água de vez. Minha filha está sem ir na escola a semana inteira, porque não tem água de manhã cedo. Então a gente está passando o quê? Com pão. Porque comida não dá tempo de fazer. A água está uma pouca de vergonha aqui em Pitangueiras mesmo. Dizem eles que é uma adutora que está quebrada, uma bomba, será? A gente não sabe, né? Doloroso é ver Dona Undina tentando lavar a louça com o resto de água no balde. E fica aí, eu tô sujo, eu não sou acostumada com essa sujeira aqui não, mas fica aqui, né? Tá difícil? É difícil. Essa não é só a realidade de Pitangueiras. Morragudo, Orlândia, Cristais Paulista e Franca estão entre as cidades da região que deram início ao racionamento de água. Só que aqui, os moradores reclamam que a falta de água em Pitangueiras já dura 15 dias seguidos e isso revolta os moradores. A população está sem água para nada. Uma triste realidade que também atinge outros municípios. Donas de casa, crianças e bebês, todo mundo na rua em protesto à falta de água em Pitangueiras. Não tem como mandar a Cia para a escola, que não tem como tomar banho. Nós quer fazer comida, não tem água. O banheiro é tudo cheio de bosta. Não tem como dar descarga, não tem como fazer nada. Como que vive uma situação dessa? 10 dias que eu ganhei nenê, todo de cesárea. E não tem água nem para tomar banho. Faz 4 dias que não toma banho. Como que vai fazer? Nem marido vai chegar perto da gente, que a gente já tá fedendo. Eu tô indignada com isso, porque eu tenho criança pequena, chega em casa, não tem como tomar banho, a casa tá fedendo, tá uma mundiça. Na minha casa, desde quinta-feira passada, não tem água para lavar louça, não tem água para ir no banheiro e não tem água para beber. O desabafo das mulheres é sobre o Jardim Santa Vitória. Elas contam que faz 2 semanas que o problema chegou no bairro. Foi imediatista. E essa produção imediata causa o que está acontecendo agora. Nós não estamos vendo um resultado que vale a pena e, pelo menos, que pudesse melhorar muito a qualidade da distribuição desse líquido. Gislene Lopes, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pitangueiras passou mais uma informação. Disse que 3 bombas da estação de tratamento de água precisaram ser consertadas porque tanto a titular quanto as 2 reservas queimaram pela sobrecarga de uso para suprir a demanda. O município aguarda agora a entrega dos equipamentos pela empresa responsável. Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pussi, vamos conversar agora com o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, a situação do abastecimento de água em Pitangueiras revela o quê? Boa tarde. E nenhuma providência foi tomada pela Prefeitura até o momento.
Algumas casas são abastecidas pelo município de acordo com o grau de necessidade, como o caso da mãe de Gabriela, que está doente. Ela está com câncer, minha avó está com câncer, está todo mundo doente ali em casa, não tem água nem para beber. Que pouca vergonha é essa? E o caminhão chegou de tanta insistência? De muita insistência. Minha mãe liga lá um monte de vezes, várias vezes. Teve que falar que está doente, está isso, está aquilo para vir. Tem que esfregar os exames na cara também? Na casa da Fabiana, até o tambor de juntar água está vazio. Da torneira não sai nada e ela mostra a situação desumana em que chegou, com tudo para fazer. Roupa para lavar, louças na pia e panelas sujas no fogão. Mas a conta do mês não falha. R$ 73,00 de água. Para não ter água. Para não ter água. R$ 73,00 todo mês. E para ficar nessa situação que chegou. Alta sempre nos mesmos bairros. Enquanto a gente ficamos sem água aqui, o povo lá do centro lava carro, lava calçada, tem água para dar à vontade, para gastar à vontade. Fiscalizar e multar. Porque se tivesse colocado multa, ninguém gastava água. Porque eu não gasto. A prefeitura informou por meio de nota que está intensificando campanhas sobre o uso consciente de água e pede a todos os munícipes que evitem o desperdício. Disse que o problema acontece por causa do tempo seco, da falta de chuva e principalmente pelo consumo de água acima da média e que algumas regiões da cidade têm sofrido dificuldades pontuais de abastecimento devido ao baixo nível do córrego Pitangueiras. Para este ambientalista, faltou planejamento dos municípios para evitar tantos transtornos. Por quê? Hoje é o futuro do problema que houve o ano passado. O planejamento foi muito restrito a uma posição